Fala, meus disciplinados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou analisar aqui o índice, o dólar, qual a movimentação que está vigente aqui no gráfico, para poder estar operando a partir de amanhã, né, segunda-feira, dia 13, tá? Se fosse uma sexta ia ser complicado, né? Sexta é 13, mas segunda-feira tá tranquilo. A gente pode ver aqui no índice no mensal que ele já teve força para buscar aquele fundo que eu já tinha falado que ele iria buscar e ele rompeu, tá? Eu acredito que o índice tem a força ainda para buscar esse fundo aqui mais abaixo. Já falei sobre isso anteriormente, tanto no Instagram como lá no YouTube, né, dessas questões da análise. E eu acredito sim, ele está devendo correção dessa movimentação toda aqui de baixa, tá? Isso aqui está no mensal. E no semanal também, diário, tudo ele está devendo uma correção maior. Mas eu acredito que ele tem a força sim para buscar aqui. Esse último mês, que foi o mês de... Ou melhor, essa última semana, que é o início do mês agora de janeiro, ó, ele já está com uma grande força, ele tentou subir, não conseguiu e está descendo, né, agora. Ele chegou aqui nesse ponto, está revertendo um pouquinho, mas eu acredito sim que ele tem a força para descer mais aqui abaixo, buscar realmente esse fundo ali, tá? Se a gente jogar a FIBO dessa movimentação toda de alta aqui anterior, já vê que ele rompeu 61 aqui, ó, rompeu com uma vela de força, uma vela viradão. Isso indica o que para mim? Que ele teve força para romper e ele vai buscar patamares mais abaixo sim, tá? Pode ser que ele faça um falso rompimento igual aqui, ó, que ele desça aqui, pegue que a liquidez retorne, né, aqui uma questão de fundo anterior, retorne e volte a ficar lateral aqui dentro desse range mensal aí gigante, né? Pode ser que sim, mas eu acredito que ele está com muita força para baixa. A gente pode ver que na semana passada ele tentou ir para alta, não teve condições e reverteu toda a movimentação, formando aqui no fundo dessa movimentação de baixa uma estrela cadente, né? Aqui em cima seria estrela cadente, aqui embaixo é martelo invertido, tá certo? Ou é martelo? Não lembro. Eu acho que isso, eu acredito que esse daqui seja um martelo, tá? Eu não lembro corretamente esse padrão de candle, mas lá em cima ele é estrela cadente, aqui se eu não me engano é martelo. Então assim, ó, formando aqui esse padrãozinho, que é um padrão de reversão, eu acredito que ele tenha toda a capacidade sim para vir a romper aqui e dar uma continuidade de baixa, buscando exatamente este ponto aqui mais abaixo, ó. Até esse ponto nós temos aqui 2.000 pontos, não está longe. Para o índice ele anda isso num dia, a gente sabe. Então eu acredito sim que ele possa buscar esse ponto aí nessa semana, no início da semana talvez, ou talvez ele corrija um pouco e depois faça igual aqui, né? Que aí deu essa baixa. Mas eu estou acreditando no índice realmente força para baixa, está devendo correção sim, mas ele está muito forte, né? Aqui no diário a gente vê que ele saiu da deriva, né? Aqui a gente estava numa deriva, ele rompeu para baixo, voltou, rompeu para cima e agora está retornando. Se a gente continuar essa derivinha aqui, ele está tentando ali, eu acredito que foi uma troca aqui de polaridade, né, pela região rompida e já está formando, ó, fez um fundo, fez um topo mais alto, até então os topos estavam mais... fez um topo mais alto, não, fez um topo e aparentemente está fazendo um fundo aqui, ó, mais alto. Vai depender da próxima vela, ou seja, da segunda-feira. Se essa vela terminar negativa rompendo aqui, galera, continuidade de movimento. Porque, ó, topo, topo mais baixo, fundo, esse fundo aqui, e agora está formando um outro aqui, né? Se for ali, o fundo é aqui, ó, né? Então, peraí, tirar. Fundo, aí se fechar aqui, der uma vela de alta, aí pode ser que ele está tentando romper aqui para fazer um topo também mais alto. E aí dá continuidade para alta aqui, né? Mas a gente vai ter que aguardar. Indicação do que para mim aqui no diário? Baixo. Ó, a média de 9 está aqui na tendência de baixa. Ela tocou na média de 9, ganhou força novamente para baixo. Pode ser que está vindo aqui romper. Pode ser que acumule também e busque aqui. Mas no macro está demonstrando realmente baixo. Então buscaria vendas. Isso está no diário. Se a gente jogar para o 60, o 60 ele já está um pouco diferente, tá? O 60 ele formou o que? Aqui, ó, um ombro, deixa eu pôr por aqui, um ombro, cabeça e um ombro, tá? Ele rompeu, por enquanto ele rompeu aqui, né? Ó. Ele chegou a romper, agora ele está retornando. Nos 60 minutos,
pode ser que não vai respeitar essa movimentação, até porque ela está na parte inferior. Ombro, cabeça, ombro, geralmente, para ele ter mais força, seria em uma tendência de alta. Acontece ombro, cabeça, ombro, reverte a movimentação para baixo, tá? Ele também acontece meio de movimento, mas aí ele não tem tanta força como se ele tivesse o padrão onde ele deveria, que ombro, cabeça, ombro é em topo, de movimentação de alta, e ombro, cabeça, ombro invertida é em baixa, né? E no caso aqui no 60, além de tudo, ele veio fazendo aqui, ó, fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo na mesma altura, tentou fazer um fundo aqui, desceu, fez um fundo mais baixo. Só que agora ele já formou um fundo mais alto. Então no micro, que seria o 60, ele está me demonstrando força para alta. Pode ser que ele abra já rompendo aqui, dê uma continuidade, busque aqui talvez, e aí a gente avalia como que esse mercado vai estar funcionando. A 9 segurou aqui, onde fiz pullback também aqui na VWAP, né? Mas aí já está deixando uma rejeição aqui da baixa. Pode ser que ele vire para compra sim, tá? Vamos ver como é que vai ser o início da semana aí. Mas mesmo assim, galera, ele virando para compra, o índice está muito forte para baixo. Macro está muito baixo, semanal, mensal, o diário. Então, assim, é só o micro que está demonstrando força talvez para reversão. E é no micro que a gente faz a entrada. Então, se der padrão, tá num ponto aqui que é de compra, né, que é o fundo aqui, ó. Mas a gente tem que avaliar bastante. Se jogar uma FIBO dessa última movimentação de baixa aqui, ó, a gente vê que ele não atingiu nem o 38. E é esses pontos que a gente vai ter que buscar no gráfico na segunda-feira. Para caso ele querer dar continuidade de baixa, ele vai ter que chegar nesses pontos, né? Dar uma reversão e aí pegar a baixa, romper esse fundo, trocar a polaridade para dar uma continuidade. Se ele abrir também já rompendo, galera, no caso aqui, esse fundo mais atrás aqui, ó, talvez o índice já abra aqui, aí daria para buscar vendas assim que ele trocasse polaridade com o fundo rompido, tá? Então tem que ficar bem atento nisso. Se ele abrir nesses pontos aqui já direto com gap, buscaria a venda. Índice, essa movimentação que eu acredito para ele, baixa muito forte, padrão aí de continuidade está bem grande. No micro querendo dar aí uma reversão, mas tem que ficar atento. Realmente vendas são pontos mais fortes para estar operando no índice, mas se tiver pontos de compra também caberia compras para fazer essa questão da correção que está devendo, tá certo? Já o dólar continua naquela bruta tendência de alta, a gente está no mensal aqui, mas o mensal dele já começou com uma velinha, né, inferior, é uma vela de venda, né, ó, uma velinha aí que pode ser que esteja tentando buscar a 9 para ganhar força, ó, bate na 9 e ganha força, bate na 9 ganha força para poder romper aqui e buscar topos mais altos ali atrás. No semanal, aqui no semanal, a gente vê que já tocou, né, na 9, ó. Ele buscou a 9 realmente, tocou e ganhou força, deixou um pavio bem grande. Vamos ver como que vai estar abrindo essa semana, né? Abrindo aqui, se vai tentar descer novamente para romper a 9 ou se vai retornar, romper aqui para tentar buscar esse topo, tá? Jogando a FIBO do movimento semanal, ó, a gente vê que respeitou no ponto de 61. Ponto de 61 respeitado, muito provavelmente, acredito eu, que vai buscar o topo aqui, ó, esse topo anterior primeiro, depois esse topo aqui, tá? Até aquele topo lá em cima, a gente tem que dar entrada aqui 200 pontos, e até o topo aqui anterior 157. Então assim, a gente já viu isso aí semana retrasada, semana passada, o índice andando mais de 100 pontos fácil aí no dia, né? Então vamos ficar bem atento nessa questão da movimentação. O índice não, o dólar, desculpa. E o dólar, ele tá muito, muito forte para alta. Não tem jeito, galera. Ó, aqui foi uma troca de polaridade, deu continuidade. Aqui ele desceu, além de tudo, foi uma troca de polaridade também. Então, assim, eu tô acreditando nesse dólar para alta, assim como o índice tá para baixo, o dólar tá para alta. Não vejo uma possibilidade muito clara de reversão, mas tá devendo correção. Tá devendo correção. Segurou no 61 aqui, se depois ele vier a romper, provavelmente estará buscando a 200 aqui do semanal, tá? No diário, ele tá tentando fazer um padrão aí, só que a gente tem que avaliar como que ele vai estar funcionando. Ele tava vindo aqui, fundo, topo mais baixo, aí rompeu aqui, ó, ele fez um fundo abaixo do outro fundo. Então no diário já está demonstrando para mim aqui uma força para baixo. Vamos ver se ele vai vir aqui, né, formar um topo mais baixo para poder dar continuidade e buscar uma correção maior, né? Mas aqui aparentemente, ó, já rompeu a 21, a 9 já cruzou aqui
dando direção para o preço. Que direção? Ó, qual que é a direção? Para baixo. Então acredito sim que possa vir um candle aqui e depois buscar aí a questão da queda para fazer essa correção, a qual ele está devendo há um bom tempo, né? Já nos 60 minutos, ó, nos 60 minutos, galera, nos 60 minutos, ele está segurando nesses fundos aqui, ó, tá certo? São pontos para segurar o preço, fez um falso rompimento e retornou. Acredito que possa ter uma troca de polaridade, continuidade ter esses pontos aqui mais acima, rompendo, buscando aqui onde a gente tinha uma outra lateralidade, né? Lá atrás. Para quem acompanha aí no Instagram sabe bem o que eu estou falando, mas realmente a gente tinha uma lateralização aqui, ó, que veio a ser rompida, né? Depois fez toda essa movimentação aqui. Eu acredito sim que ele possa estar tentando voltar aqui para a região, tá? Até porque nos 60 minutos ele já passou a média de 9, a de 21 já está virando. Acredito sim que ele possa ter um padrão aí para alta, uma correçãozinha, mas ele está muito forte para baixo. Aqui onde ele está, além de tudo, tem uma linha de tendência de baixa, tá certo? Então assim, ó, tá passando na linha de tendência, e se a gente forçar aqui, a gente tem um canal também aqui no dólar, ó. Tem um canalzinho aqui no dólar. Então ele tá buscando topo, tenta buscar o fundo, 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 topo, fundo, topo, fundo. É o mais provável, tá? Tá querendo romper, lógico, fez uma acumulação que talvez seja o rompimento para dar continuidade. Mas aonde ele tá, a gente tem que acreditar na movimentação. Então, para mim aqui poderia servir a baixa. Vamos ver como que esse dólar vai abrir, se ele vai querer respeitar aqui, tá bom? A gente jogando uma FIBO dessa movimentação aqui, ó, de baixa total, a gente vê que ele está em 38, e 38 é um ponto que segura muito bem o preço. Se respeitar é para ganhar força, tá? Ganhando força, a gente pode ter a crer que vai buscar esse fundo aqui, que é o próximo após esse rompimento. Teria uma travazinha aqui ainda antes, ó, nesses outros fundos, ó, e depois esse daqui. Então tem que aguardar e ver como que vai estar acontecendo essa movimentação aí no dólar amanhã certinho, mas eu estou acreditando nele para baixo devido a essa linha de tendência, mas na macro ele está de alta, até porque ele tem uma linha de tendência também de alta, a qual é muito maior, né? E já tem aí um respeito bem grande e tá sempre tocando nela e dando continuidade, calçado pela 200. A 200 começou a querer virar aqui, ficou flat, o que pode ocasionar uma lateralização, tá? Isso são padrões do meu operacional e o qual eu já tenho em mente que pode acontecer devido a cada média que eu tenho, a cada padrão que forma. Então acredito sim aqui neste ponto, nesse ponto mais acima aqui, venda nesse dólar, é venda, tá? E ele já está no ponto de 38 aqui respeitando, então vamos acreditar que ele possa sim dar essa venda no início do dia, tá bom? Mas lembrando, galera, lembrando, é tudo possibilidades, é que eu passo o que eu acredito que possa acontecer, não quer dizer que vá acontecer, tá? É sempre a minha visão. Aqui, ó, 90 pontos, olha lá que eu falei que ele já dá umas pontuação muito forte, ó. Aqui a gente vai jogar FIBO e vai deixar marcado depois, ó. Ele nem chegou a tocar no ponto de 38, ele tocou na VWAP aqui juntamente com a 9. A 50 está segurando bem, ela está inclinada para baixo. A 50 ela também dá força para dar continuidade do que está acontecendo. E aqui como está de baixo, eu acredito que ele possa vir a romper aqui, buscar esse fundo novamente, por conta do 38 do macro que está passando por aqui, e que vai dar força talvez para ele corrigir mais, igual ele está devendo. Mas lembrando que ele está com uma tendência muito forte de alta. Se houver o rompimento aqui desses topos, ele provavelmente vai buscar esse topo anterior, onde a gente tem daqui até o ponto aqui de fechamento 52 pontos, então tem uma pontuação boa. Até o ponto de topo, que é a 200, tem 21 pontos, então dependendo se ele abrir sem gap por aqui, para mim caberia venda por conta do contexto, está acumulado, é um ponto de venda, mas a gente tem um topo mais aqui acima, né? Então assim, eu poderia marcar este topo, tá certo? E juntamente com esse fundo aqui, ó, tá? Foi um falso rompimento, retornou. Falso rompimento, retorno, ele vai buscar o que? Topo. Aqui pode se tornar uma lateralização para ele ganhar força. Então caberia venda, caso esse... Venda não, compra, caso esse dólar abra aqui sem gap, provavelmente ele vai dar continuidade nessa movimentação, buscando o topo aqui, tá? Se ele abrir abaixo, ele provavelmente vai buscar o fundo para trocar a polaridade desse retorno de um falso rompimento
para depois poder buscar aqui e poder dar continuidade na alta dele. Eu acredito num dólar forte para alta no macro, no micro tá com um padrão lateral para queda, tá? Mas pode ser que ele acumule, suba, a gente tem que avaliar de acordo com o que acontecer no gráfico na hora que a gente vê aqui. Então, galera, disciplina, revejam o vídeo, veja meus pontos, vê o que faz sentido para você, agrega. Se não fizer, tranquilo, tô passando minha visão aqui, mas eu espero que agrade bastante e que faça sentido para você, beleza? Tamo junto, disciplina sempre, hein?